seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. Estou seguindo. Uma linda salva de palmas. Meus irmãos, que coisa bonita estar aqui na casa de Deus e vamos ter esse culto maravilhoso. Lembrando que nesse domingo agora temos a Santa Ceia em 7 cultos, 7, 9, 11 comigo, com o pastor Jaime, 14, 16, 18 e 20 horas, e vai ser bênção completa em nome do Senhor. Prepare-se para vir receber tudo aquilo que Deus tem para você, e Deus tem muita coisa para fazer na sua vida. Nós temos que buscar a direção na palavra, ali que vem a fé verdadeira. A mesma fé que habitava em Jesus é a fé de Jesus que vem ao nosso coração, e na fé do Senhor Jesus nós entramos na presença de Deus e garantimos a nossa vitória e saímos contentes, felizes, porque Deus está conosco e nunca há de nos abandonar. Hoje eu quero fazer assim um resumo de 3 cultos que eu fiz aqui, de 3 na verdade, para que você possa ser abençoado. O primeiro foi na segunda-feira, quando eu comecei o culto falando de Gálatas capítulo 2 versículo 20. O que está escrito aqui, missionário, nesse livro do Senhor Deus? Há uma informação muito importante que eu falei dela agora indiretamente, e você que já tinha visto sabe de onde eu falei, mas uma revelação que vai mudar a sua maneira de orar, de chegar perto de Deus. O Paulo disse aqui, eu já dei essa palavra, mas só para poder alimentar o seu coração: já estou crucificado com Cristo. Presta atenção que esse entendimento eu tenho que ter e você tem que ter. Jesus foi à cruz do Calvário não porque ele fosse bandido, não porque ele estava sofrendo qualquer injustiça, não, ele foi para nos salvar. Tira esse negócio de injustiça fora. Era necessário que ele morresse em nosso lugar. Ele veio para morrer. Ele tinha poder para poder paralisar aquele soldado romano e não tocar nele. Ele deu esse poder, um exemplo disso, em Nazaré, onde ele fora criado. E quando chegar lá, as pessoas ficaram com tanto ódio que ele pregou sobre eles, dizendo que nos dias de Eliseu, muitos profetas haviam em Israel, mas só um que foi curado, Naamã, Sírio. Porque esse creu, quando a menina que ele levou escravo falou que em Israel tinha, em Samaria, um homem de Deus que podia curá-lo, sendo que Eliseu nunca curou outro leproso, mas curou aquilo. Foi a fé que a menina entendeu que aquele poder podia destruir uma lepra. Talvez ela tivesse até horror à lepra, e a lepra não tinha cura. Pegava as pessoas quando tinham lepra, expulsavam da cidade, ficavam pelos campos, onde dormia não era problema, chovesse ou frio era problema deles. À tarde eles vinham na porta da cidade, batiam, jogavam comida como se fosse para um animal, eles pegavam, comiam e iam embora. Ela devia ser revoltada, mas quando ela viu Eliseu ser muito usado, disse: esse homem cura a lepra também. Mas ninguém procurou. Quando Jesus falou isso, eles ficaram chateados. Aí Jesus foi e falou mais outra coisa. Eles pegaram Jesus, vamos jogar ele no precipício. Nazaré tinha edificada de uma maneira que tinha um precipício, quem caísse ali já era, não tinha jeito de se salvar. E Jesus deixou, eles foram ali e tal, e cada um mais fiel, vamos jogar, ele vai vir. E quando chegou aqui, Jesus usou o poder deles, ficaram olhando, brigando com o outro lá, e foi embora. Ele podia ter feito isso com um soldado romano, mas ele sabia que tinha que morrer por nós. E na morte de Jesus, que você talvez não entendeu, você foi crucificado com Jesus. Os mais bandidos foram crucificados. Nós estávamos lá, mas como se nós não tínhamos nascido na presciência de Deus, da sabedoria dele, ele nos colocou lá em Jesus. Colocou os que tinham morrido antes de Jesus,
todos eles que creram em Deus, colocou os que estavam vivos e colocou nós, a humanidade toda, e Ele pagou o preço. Então, quando você for orar, você pode ter certeza, eu não tenho mais a dívida do pecado de Adão, porque eu fui crucificado com Jesus. Ele recebeu os cravos que nós tínhamos que receber, Ele sentiu a dor que nós tínhamos sentido, nós não sentimos nada. E Ele aí então, separado de Deus, morreu e desceu ao inferno. Lá Ele passou 3 dias enfrentando Satanás, ninguém estava com Ele, mas nós estávamos nele. Sem dar uma força, que a gente nem existia. Quer dizer, Ele estava fazendo isso em nosso nome. Na hora que Ele tomou a chave do diabo, que Ele estava separado de Deus, na hora que o Senhor o abandonou na cruz, e Ele então tomou a chave da morte e do inferno, o Espírito Santo desceu no inferno e tocou em Jesus e vivificou nós juntamente com Cristo. Como é que Ele podia verificar se nós não estávamos em Cristo? Ele vivificou. Hoje, novamente, a pessoa que entende isso, que foi crucificado com Cristo, que morreu com Cristo e que foi vivificado com Cristo, ela crê, aceita Jesus como seu Salvador, só isso que precisa, ela é vivificada, recebe a ligação com Deus na hora. Isso é fração milimétrica de segundo, não tem esse negócio de deixar 6 meses em experiência, isso é obra do homem, a obra de Deus é na hora. Creu, recebeu. Você creu? Deus deu, e aí a vitória é sua em nome de Jesus. Aí o que aconteceu nesse momento? Jesus ressuscitou dentre os mortos. Onde nós estávamos? Nele. Ressuscitamos com Ele também. Irmão, é tudo, nós já não precisamos mais sofrer nada. Olha, mas tem mais nesse versículo. Que programa foi o de segunda-feira quando eu falei isso aqui? Diz assim, e vivo, além de ser crucificado, ele diz assim, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então agora é nós que carregamos Ele. Ele carregou nós e nós carregamos Ele agora. Por isso nós temos prazer de ajudar o homem de Deus, de falar de Jesus, de lutar pela igreja, de abençoar os pecadores, abençoar a nação, abençoar todo mundo, porque Ele vive em nós. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Você pode dizer isso. E se eu estou errado, para com o erro aí que você vai ser separado de Cristo. Fica só com Jesus, Ele perdoa você. 1 João 9 fala isso, que Ele perdoa e purifica você de toda a iniquidade. Aí diz mais aqui, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé, fala alto, não é na fé no Filho, não, é na fé do Filho, pessoal. Irmãos, é diferente. Eu vivo na fé de Jesus, não, eu vivo na fé de Jesus, é do Filho de Deus. Nós vivemos aqui. Por isso, quando você ora na fé do Filho de Deus, Deus ouve você. Como é que Ele não vai orar se a fé não é sua particular? Não foi você quem a produziu? Como é que vem a fé por você? A fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. De trás para frente fica mais bonito. Pela palavra de Deus você ouve a Deus, você entende a Deus como você entendeu agora. Aí você pega e vive e vai vencer as suas lutas sem tremer. Mas a minha luta é muito grande, glória a Deus que eu sou mais potente que a minha luta, porque eu tenho a fé de Jesus no meu coração, e essa fé vai me dar a vitória e vai dar para você. É cada revelação. O qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Por que Ele se entregou a si mesmo? Então Ele era a justiça de Deus. Ele se entregou a quem? A justiça de Deus. Coisa séria. Ele sabia o que era, porque Ele era a justiça de Deus. Então Ele agora era filho de Deus, porque Ele reduziu a semente, mas tinha a justiça de Deus. E Ele então se entregou a si mesmo, que era Ele, para sofrer em nosso lugar. É muito amor, pessoal. E Ele não economizou 1 milímetro. Sofreu tudo para que por toda a eternidade Ele pode dizer, esses são os meus filhos que eu redimi, e aqueles que não estão sendo redimidos, esses estão perdidos porque me recusaram. Temos que ensinar para eles isso. A gente está fazendo muita coisa de religião e não palavra de Deus, e muitos verão quando nós ensinarmos que eles precisam vir enquanto há tempo, que depois que não tiver mais tempo, acabou. E daqui a pouquinho tem mais coisas para dar para você. Veja um testemunho que aconteceu em Presidente Prudente da minha reunião, só umzinho. Eu dei o caroço debaixo dos braços, cada leucemia, e eu ia que os braços doíam, só fazia assim. E agora eu posso fazer assim. E os caroços? Não estou sentindo, não. Foi embora os caroços. Ei, Jesus, o senhor é muito lindo. O meu não podia levantar, os caroços que a leucemia trouxeram foram embora, e a leucemia, adeus, não volta mais.
foi destruída em nome de Jesus. Deus quer fazer isso por você. Agora, às vezes, nós tomamos decisão errada. Eu falei que ia falar de uma mensagem que eu dei essa semana. Falei do rei Asa, não aquilo que eu já falei coisa nova. No versículo capítulo 16, versículo 9, segundo Crônicas 16, 9, tem um caso aqui sério. O rei Asa, ele se exaltou, e ele então tinha feito um pacto que quem dos israelitas? Primeiro foi o seguinte: quando ele se exaltou, o cidadão chamado Zerá, que era o chefe do país da Etiópia, saiu lá da Etiópia e veio tomar Judá pela força. Sabia que ele tinha riqueza, principalmente espiritual. Naquele tempo não tinha avião, não tinha caminhão, não tinha nada, a pessoa andava a pé. A distância qual é? Lá do Acre até São Paulo, um pouquinho mais. Olha quanto eles andaram. Com 1 milhão de soldados. Mas 1 milhão de soldados requeria muitos milhares de pessoas auxiliares, que faziam comida, que faziam isso, faziam outro, para eles poderem fazer, para eles poderem estar na batalha. E traziam riquezas. Aí o Zerá, quando o Asa foi enfrentar, porque tinha deixado Deus de lado, achou que ele agora não precisava mais, ele viu que não tinha jeito, que ele veio com 1 milhão e só tinha 500 mil. Então ele gritou a Deus, fez uma oração e Deus deu a vitória. Mas aí Deus mandou um profeta repreendê-lo e ele aceitou. Mas aceitou religiosamente. Ele era um homem de Deus, praticante a palavra, mas ele então aceitou. Por que missão religiosa? Porque ele excedeu. Não exceda na sua oração. Ele reuniu o povo, o pessoal tem que buscar Deus, a verdade foi essa. Aí, isso está no capítulo 15, pessoal, que Deus mandou o Azarias, filho de Obed, para repreendê-lo. E o Asa então reuniu todo mundo. Vamos fazer um pacto aqui? Vamos. Qualquer um de nós que com qualquer problema não buscar a Deus, que morra. Não faça isso. Deus não mandou fazer isso. Não se exceda. O desespero, a pessoa diz assim: já sei, mulher, nós temos uma casa, nós vamos vender, vamos dar o dinheiro para alguém, Deus vai curar. Não faça isso. Deus não é bandido. Deus não quer a sua casa, quer que você more na sua casa. O dia que ele tocar no seu coração, você dá uma oferta maior, você dá por amor, não porque em aperto se faz qualquer coisa. É aí que os místicos, os bandidos espirituais, tomam o dinheiro das pessoas, porque ela em aperto, não, tem que dar, não tem jeito, e a pessoa dá. Não faça. Você tem que dar oferta, porque isso é bíblico. Aquilo que você sente no coração, se não sente, não dê nada. É problema meu, do pastor, pedir a Deus para mandar a gente para ajudar, e pedir-me, Deus manda. Esses dias agora, dia 3, eu completei 44 anos na televisão. Até hoje não faltou, não vai faltar. Deus sempre levantou patrocinadores. Irmão, é muito lindo. Aí o Asa fez isso. Não faça, Asa, mas fez. Bom, em seguida, o que aconteceu? O Baasa, rei de Samaria, uniu-se com o que era unido lá com o cidadão da Síria, o Ben-Hadad, e resolveu invadir Judá. E criou uma cidade ali para não deixar ninguém chegar a Asa e nem sair chamado Ramá. E estava fazendo a cidade às pressas, madeira, todo o material. Aí o Asa, desesperado, não orou a Deus, não buscou a Deus. Olha o erro dele. O que o Asa fez? Pegou toda a prata e ouro do templo de Deus, que não era dele, não podia fazer isso, e da casa que ele morava, que não era dele, a dele podia fazer, a de Deus não podia fazer. E mandou para o Ben-Hadad: haja aliança entre mim e você e tal. O Ben-Hadad então resolveu ficar com aquela riqueza, e veio e deu uma coça no Baasa. E o que ocorreu? O Baasa deixou de ficar Ramá. Aí o Baasa deixou de ficar. O Asa foi lá. Asa e Baasa, você está entendendo. O Asa é de Israel, de Samaria. E o Baasa era o Asa de Judá. E o Baasa de Samaria. Então o samaritano veio e deixou de edificar e foi embora. E o rei de Judá, que era o Asa, pegou toda a madeira e disse: está vendo como é que valeu? Eu tirei o ouro e a prata e agora temos tudo. Edificou 2 cidades com aquele material. Não era isso não. Aí Deus mandou outro profeta repreendê-lo, e esse ele não quis ouvir. Esse profeta que veio repreendê-lo chamava Anani, e ele chegou e repreendeu. No versículo 9 ele diz o seguinte: porque quanto ao Senhor,
Seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Pega essa palavra para você. Irmão, você tem que ser perfeito para com Deus, não no esforço próprio. Deus não está pedindo sacrifício seu, naquilo que você entendeu da palavra. Se mais Deus quisesse, Ele mais lhe daria. Não deu, deu entendimento. Naquilo que você tem que ser perfeito. Não, eu entendi assim. Eu estou orando assim, e Deus vai responder desse jeito. Deus não é desonesto. Vamos supor que eu, por ser pastor, Ele fez numa escala de 1 a 100, me fez entender 20. Você que é um membro fez você entender 19 ou 10. É aí que você tem que usar a fé. Você não tem que querer fazer com o outro. Ah, mas eu não entendi. Entendi sim, eu vou ser perfeito. Então Deus, olha, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, não param, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Nisso, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. E o que ele fez? Ah, profeta, muito obrigado, eu não sabia não. Ele já tinha se desviado primeiro quando o Zerá veio contra ele. Aceitou a palavra do primeiro profeta, o Azarias. Agora que o Anani veio, está escrito aqui no versículo de número 10. Porém, Asa se indignou contra o vidente e lançou-o na casa do tronco, porque disso grandemente se alterou contra ele. Também Asa, ao mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. Foi a derrota dele. Não buscou a Deus. Ao invés de se arrepender, vidente, por favor, ora por mim, porque eu tinha feito um pacto aqui, eu agora estou errado. Deus perdoaria, Deus levantaria. Ah, é? Você está falando contra mim? Vou te pôr na casa do tronco agora. E colocou lá no cárcere. E ele ficou preso lá. E ele então oprimiu alguns do povo que ficaram contra. Vai contra que você vai ver. É coisa séria, pessoal. O que aconteceu depois? O Asa caiu doente dos pés. 2 versículos depois você vai ver isso aí. E morreu. Aí você vê, o capítulo 16, o 12. Caiu Asa doente dos pés, morreu e dormiu. Por quê? Ele tinha feito um projeto. Quem não buscasse a Deus, tal. E na sua doença, ainda cometeu mais um erro. Não buscou a Deus, que é misericordioso, podia ter perdoado. E buscou os médicos. Não é nada errado buscar o médico, mas ele fez aquele pacto louco que Deus não pediu. Não aumente nada do que Deus não pediu. Você não precisa ceder. Faça o que ele fala e você estará bem em nome de Jesus. Amém? Vamos ver alguns testemunhos bonitos que aconteceram onde, missionário? Vejo agora para você e digo, lá em Campo Grande, no Rio de Janeiro, no dia 22 de agosto, 8 horas da manhã. Esse dia eu fiz 5 cultos, por favor. Em Campo Grande, bairro do Rio de Janeiro, vemos um povo alegre e disposto a adorar ao Senhor. Na palavra pregada, é possível receber uma direção divina. Eu vou buscar agora, consagre, ore, busque, é tu e a tua casa. Quem ora com fé, com certeza recebe a bênção, a começar por quem sofria de problema nos braços. 2 anos que o ônibus deu uma queda e eu tirei o ombro fora do lugar. Então eu estou esperando a operação já há 2 anos, não durmo, não faço nada. Olha que coisa séria, 2 anos esperando a operação, pessoal. Esse é o nosso país das filas aí. E agora? E agora eu estou, graças a Deus. Acidente de carro. Acidente de carro, está cheio de máquina aqui, pessoal. Aí eu levantei. Ele tem mais fio no prato que tem osso. É verdade, o osso nós temos aqui, um osso aqui, 2 aqui, 3. E quebrou aqui. Há quanto tempo foi esse acidente? Tem 3 meses. 3 meses. É. E o que melhorou agora? Agora veio até aqui. Não levantava? Levantava até aqui. Agora? Já veio até. É aquilo que eu falei, levantou um pouquinho já é sinal. Deixa terminar o trabalho normal, o doutor faz a parte dele. Nós já fizemos a nossa aqui em nome de Jesus. Depois, é a vez de quem sofria de problema nas pernas. O passo é endireitado e os apoios são deixados para trás. Sequela de AVC, dor desse lado, nos quadris. Quanto tempo só teve o AVC? Há 2 anos e 9 meses. Só estava usando essa muleta aí? É. Já andou sem ela hoje? Já andei aqui, perdão. Por aqui, dei a volta. Então, abre o corredor para ela aqui para mim. Vai aqui no corredor agora aqui. Vai, irmão. Isso.
Pode esticar o pé um pouquinho mais. Isso. Ó, que coisa bonita. Entala aqui. Isso. Era um nervo ciático. Aham. Umas 3 semanas e eu tô andando arrastando a perna. E graças a Deus. Imita como é que você estava andando arrastando a perna aqui no corredor. Como é que era? Assim. Agora anda normal. Ih, só pode correr agora. Não tem mais nada não. Jesus liberou. Andava. Não podia andar bem. Só mancava. 40 dias. Há 40 anos já que eu tô com 40 anos? Como é que você estava andando? mancando. Imita aqui no corredor, por favor. Como é que era? Imita. Era assim. Igual a patinha. Agora no normal. Normal. Vai andar normal. Oh, olha o facinho dela. Ei, Jesus, você é muito lindo. 40 anos, irmão. Quem se fortalece em Cristo, arrisca até uma corridinha. Eu tinha um problema sério no joelho desde 2015. O médico disse que eu tinha que operar, que eu tinha que tomar uma injeção que ia vir dos Estados Unidos, que eu ia botar 3 parafusos. Eu falei, eu não vou fazer nada disso. Eu tô indo até pra academia, eu não dobrava meu joelho. E agora eu dobro. Ah, que bonito aqui. Virou uma criança, meu irmão. Tenho 68 anos. 68 anos. Como é que você estava andando? Ó, eu não dobrava. Pra tomar banho eu tinha que segurar e fazer só até aqui meu joelho. A senhora vai ter que usar esse remédio que custa 1.500. A senhora vai ter que botar parafuso. Eu falei, eu não vou botar nada. Como é que você ia andar? Como é que era? Aí tinha dia que eu andava assim. Agora anda normal aqui agora. Você tá na passarela de Jesus. Tá até correndo já. E de salto, hein? Por onde Jesus passa, é assim. Um cenário de alegria completa. Só tem coisa boa. Irmãos, para terminar o resumo, eu preguei agora no último culto sobre Amazias, está em 2 Crônicas 25. Um homem que reinou, fazia tudo que é a vontade de Deus, mas no versículo 2 mostra aqui o defeito dele, que diz assim, e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Então, tá parabéns. Porém, não com o coração inteiro. Esse é o erro de muita gente. Não está usando o coração inteiro. Ah, eu dou o dízimo porque Deus disse, mas não concordo muito não. Não está valendo nada. Quem é um homem para discordar de Deus? Eu queria fazer uma coisa, mas Deus me chamou para outra. Não, se chamou, você agradece a Deus que Ele pôs melhor na sua vida. Lembro de um pregador americano que contou que ele chegou no aeroporto, estava atrasado, tanto se enrolava, quando chegou, parou o carro, saiu correndo e tinha que pegar aquele avião. Quando ele estava chegando assim, a moça fechou a porta e disse, moça, eu estou nesse voo, ainda deu para ver o pessoal no corredor. Eu disse, desculpa senhor, mandaram fechar, a porta fechada, ninguém vai embarcar mais. Mas eu tenho que embarcar, e gantou, xingou a moça lá e tal, e saiu furioso. Puxa vida, o que eu vou fazer agora? Chegou o pastor, hein? Pegou, abriu o carro, jogou o 007 dele lá, ligou o carro. Aí quando ele saiu assim, o rádio estava ligado, ligou, atenção, acabou de cair um avião que é dessa cidade para tal, nesse momento. Depois foi ver, ninguém salvou ali, foi Deus que segurou ele. Coisa séria. Aí o Asa fez com o coração, não com o coração perfeito, erra quem faz de qualquer maneira. A obra de Deus tem que ser feita com o coração perfeito. E aí teve o quê? Ele então procurou saber quantos soldados ele tinha e descobriu 300.000 escolhidos, tanto ele como Judá e Benjamim, que saíam o exército e levavam lança e escudo, fora os que não levavam lança e escudo, os que ficavam na segunda linha para poder ajudar o exército. E também tomou a soldo 100.000 varões de Israel, de Samaria, por 100 talentos de prata. E por quê? Ele achou que não era possível vencer se Deus estava com ele. Os edomitas, o pessoal da montanha de Seir, que estavam se levantando contra ele. Aí contratou 100.000. Um profeta veio e disse, Asa, eu tenho um recado de Deus. Não deixe o pessoal de Samaria com você, principalmente de Efraim, porque Deus não é com eles não. Uai, o que vai fazer dos 100 talentos de prata que eu dei? E o profeta podia ter sido mal criado. Isso é problema seu. Foi Asa, Deus tem mais para te dar do que você está gastando. Para com isso.
Aí ele despediu o pessoal e foi para a guerra, confiando em Deus. Ganhou, mas foi mal. Versículo 11 diz assim, segundo Crônicas 25, 11. Esforçou-se, pois, Amazia e conduziu o seu povo, e foi-se ao vale de Sal, e feriu dos filhos de Seir 10.000. Também os filhos de Judá prenderam vivo 10.000 outros, e os trouxeram ao cume da rocha, e do mais alto da rocha os lançaram abaixo, e todos arrebentaram, todos morreram. Bom, que mais? Porém, aí vem ele foi mal e fizeram maldade. Aqueles 100.000 de Israel que ele mandou embora, quando estavam antes de sair do território dele, porém os homens das tropas que Amazia despediram para que não fosse com ele a peleja, deram sobre as aldeias de Judá, desde Samaria até Bet-Oron, e feriram deles 3.000 e saquearam grande despojo. Olha o prejuízo. Se é mal, acontece. Coração perfeito, o dele não era. E sucedeu depois que Amazia veio da matança dos Edomitas, Deus chamou aquilo de matança, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir. O que é isso? Coração imperfeito faz isso. Com o tempo você desvia. E você começa a fazer coisas que Deus proíbe completamente. Caiu na idolatria, trouxe os deuses dos filhos de Seir, tomou por seu Deus e prostou-se diante dele e queimou-lhes incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazia e mandou-lhe um profeta que lhe disse: por que buscaste os deuses do povo, que a seu povo não livraram das tuas mãos? Os deuses do pessoal de Seir não livrou eles da mão de Amazia. Por que você foi buscar esses deuses e se prostou diante dele e queimou-lhes incenso? E sucedeu que, falando-lhe ele, lhe respondeu: puseram-te por conselheiro do rei? Cala-te, por que te feririam? Então o profeta parou e disse: bem vejo eu que já Deus deliberou destruíste, porquanto fizeste isso e não deste ouvido ao meu conselho. E tendo tomado conselho, Amazias, rei de Judá, enviou a Joás, aí foi para a batalha. Nessa batalha ele foi derrotado. Acabou o Amazias. Por quê? Porque não ouviu a Deus. Irmão, você está no erro, qualquer coisa, Deus usa a mim, usa qualquer pessoa, um irmão em Cristo, e sem saber do caso, ele fala um versículo, aquilo toca no seu coração, arrependa-se na hora. Esse perdeu também por não se arrepender. O orgulho do homem precede a queda. Mas eu sou rei, eu vou me arrepender perante todo o povo? Diante de todo o povo. Você não manda todo o povo tem que saber que tem um rei que teme ao Senhor Deus. Antes da queda, gaba-se o coração do homem. Então, quando seu coração começa a se elogiar, dê uns passos para cá, porque aqui tem um abismo, você vai cair lá. Não chega na ponta do abismo. Ele não quis ouvir, foi provocar o Joás, rei lá de Samaria, e perdeu a vida. E muitos vão perder a salvação assim. Eu vou agora chamar o pastor Jaime, nós vamos fazer uma oração. Você fica de pé, você que quer a nossa oração agora, aí eu vou deixar vocês na mão dele, que eu vou seguir o meu caminho. E domingo nós vamos ter a Santa Ceia aqui em nome de Jesus. Nesse domingo agora, curve a cabeça e feche os olhos. Pai, ouça o que essas pessoas vão dizer. Você quer uma bênção? Fala para Deus baixinho, ninguém precisa ouvir. O que você quer? Agora nós vamos orar. Pai, entramos em oração para vencer esse inimigo. E eu peço agora, escuta a oração do pastor Jaime. A oração, Senhor, do justo, muito vale seus efeitos. E cada pessoa aqui, Deus, ela foi justificada pelo sangue. E ela tem autoridade no nome de Jesus para se dirigir ao mal e exigir a saída do mal. Amazias não fez o que era certo. Fazia, mas não com o coração inteiro. O coração tem que ser inteiro na palavra de Deus, naquilo que Deus manda você fazer. Pai, agora venha, mostra-te com o teu poder para o teu povo. Esta pessoa está diante de ti fazendo o que o Senhor manda. O Senhor diz: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Resista. Isso agora. Você tem sofrido com a depressão, mas muito mesmo, com síndrome do pânico. Você tem sido atacado na mente, maus pensamentos, perturbação todos os dias, que
parece que você enlouqueceu, que a senhora não é mais a mesma, mas agora o poder de Deus está sobre a senhora. Meu Deus, eu quero essa pessoa hipertensa, esse diabético sendo curado, essa pessoa cardíaca, essa pessoa que está com uma lesão no coração. Venha, Deus amado, mostra-te com o teu poder, mostra-te com a tua habilidade. Essa que não está levantando os braços, não está caminhando direito, tem algum problema de locomoção, Deus, de movimentos, artrite, artrose, bursite, reumatismo, osteoporose ou qualquer outro mal, passe com o teu poder. Sequela do acidente, sequela do AVC, como foi lá em Campo Grande, Deus, mostra-te. Oh, vamos fazer o que é reto aos olhos do Senhor, e com o coração inteiro vamos exigir a saída do mal, dizendo que não há lugar para o diabo na nossa vida, não há lugar para o diabo na sua vida, meu irmão, não há lugar na sua vida, minha irmã. Eu uno a minha fé com a sua fé, eu levanto a minha voz na autoridade, eu levanto a minha voz no poder que é no nome de Jesus Cristo. Eu me dirijo ao mal, dizendo ao mal: saia, vai embora. É dor na cabeça, é dor nos braços, é dor nas pernas, é dor na junta, é dor nas articulações, é uma dor na alma que essa pessoa está sentindo, é uma angústia, é um aperto no peito, essa pessoa que está sentindo um cansaço, uma falta de ar, um problema respiratório, essa que pegou Covid, está de casa orando conosco com febre, com tosse. Isso exige, ordene que essa infecção vá embora, que esse mal desapareça. Levante a sua voz com autoridade. Pode ser um câncer, um nódulo. Você ouviu a senhora contando, ela tinha nódulos, os nódulos desapareceram. O nódulo sai daí agora, seja o linfoma, o carcinoma, seja a leucemia, seja o que for. Eu não pode ficar, não pode continuar. Nós exigimos, nós ordenamos: mal, vai embora, retroceda, não pode ficar, não pode continuar. A ordem está sendo dada no nome de Jesus. Dores nas pernas, dores nos braços, na junta, nos movimentos, nas articulações, que essa pessoa não está caminhando direito. Eu exijo, ela exige, nós exigimos. E atenção, pastores, atenção, obreiros, falamos agora contra a depressão, contra a síndrome do pânico, contra o transtorno de ansiedade, o medo que está na vida dessa pessoa, a perturbação que está nessa mente, o conflito que está nessa alma, o conflito nos pensamentos. Saia, vai embora. Exigimos, ordenamos, todo mal saia, retroceda, em nome de Jesus. Levante as suas mãos. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Oh, tome posse da sua bênção. Diga: obrigado, Senhor. Eu recebo a minha bênção, eu tomo posse dela em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Jesus é bom. Veja numa atitude de fé aí, o que Deus fez. Ô pastor Jaime, eu precisava dessa oração. Você estava com um nódulo no caroço, a perna não tinha um caroço, tinha um nódulo. No culto anterior, o senhor tinha perdido a visão há 21 anos, já voltou a enxergar de um olho, que ele não é dos dois, de um. E Deus operou, mais coisas aconteceram. Meu, está com dor no braço, levante seu braço. Está com dor na perna, levante a perna. Você estava com peso no corpo, mal-estar, saiu. Você tem que dar glória a Deus agora, louvando a Deus. De quem saiu a dor, saiu o mal. Levante a mão em nome de Jesus. Dê o testemunho, vai lá pegar o testemunho, mas conta, que é muita gente que vai contar, pode ter certeza. O branco, meu irmão. Eu levei uma queda há um mês atrás. Um mês. Na estação do metrô, lá no Tatuapé. Aí fiquei com essa perna doída, puxou o rei, puxou o nervo. Agora hoje eu não senti nada, passei a noite tranquilo. Tranquilo. Eu assisti o culto de ontem. Ah, foi de ontem? Eu ia dar o testemunho ontem, mas como eu não tinha muita certeza, eu falei, vou deixar para domingo, e agora? É hoje. Agora hoje eu não estou sentindo mais nada. Deus seja louvado. O amarelo lá, fala. Eu estava sentindo uma dor no meu lado direito inteiro, no corpo. E passou agora? E eu não estou sentindo mais nada. Você não levantava o braço assim, não? Não estava levantando, não estava doendo. Até que altura muito. só estava levantando? Eu fazia só assim, ou esticava e ficava mexendo. Glória a Deus. Meu irmãozinho, aproveita, a unção está sobre nós. Você tem que verifica aí, mexa a sua perna, levante o braço, veja o pescoço, a dor de cabeça saiu, o mal-estar saiu, tem que contar. Lá atrás, o branco. Meu braço aqui não suspendia agora. Até que altura só levantava? Já ficava assim. Só assim. E agora? Há quanto tempo isso? Há uns 3 meses. 3 meses. Jesus é bom, pessoal. A glória de Deus está passando sobre nós. Quem mais em nome de Jesus? Mais alguém? Nada de timidez, nada de acanhamento. Não pode demorar, que eu tenho muita coisa no programa ainda no culto. Vai lá em nome de Jesus.
Eu orei, você estava com uma dor de cabeça forte aí, saiu também. Verifique em nome de Jesus. Tem mais alguém na galeria aqui embaixo? Vai lá, pega o testemunho lá. Eu estava com dor atrás do pescoço e agora melhorou. Melhorou, glória a Deus. Quem mais? Vai lá pegar em nome do Senhor Jesus. Tem que contar, o azul ali. Olha, eu estava com a perna muito inchada. Eu não sei se é da artrose ou se é uma coisa de varizes, mas estava muito inchado até ontem de noite. E agora eu estou olhando, tem ainda um inchaço, mas não muito. Já melhorou bastante. Diminuiu muito. Olha aqui, ó. Estava bem inchado. Estava aqui, ó. E quem começou a obra é poderoso para terminar. Glória a Deus. Jesus é bom. Mais alguém, pessoal? Mais alguém vai dar o testemunho? Tem que louvar a Deus. Vai ter muito. Depois querem fazer um grande cântico, um grande louvor ao Senhor. Mais alguém? Lá em cima, tudo bem? Eu não posso ter mais por causa do horário, então sente, por favor, por causa do horário. Vamos agora à novela da vida real, por favor. Em abril de 2018, Jerônimo e o filho dele, Christian, sofrem um acidente de carro. O impacto atinge diretamente o lado do carona, onde Christian estava sentado. Numa curva lá, um cara invadiu a pista contrária e bateu do lado da porta do caroneiro, quebrando a perna do meu filho. Eu percebi que a perna estava sangrando, quebrou, vi que ela tinha quebrado. Fratura exposta. Já no hospital, Christian descobre que está com osteomielite, uma infecção no osso causada por bactérias em consequência de um corte profundo, e que, se não for controlada, pode ter o membro amputado. Aquela confusão, passando de um hospital para outro, daí eu peguei bactéria. Deu uns furos na perna dele, assim, de infecção que saía para fora. Uma mãe vendo o filho de uma perna totalmente com 3, 4 cobertor lavado de sangue, não é fácil não. Como deu infecção forte, né? Ele disse, olha, ele tem muita tendência a perder a perna. Só com notícias horríveis para nós. Eu orava e pedia para o pastor orar, por causa que a infecção não quer ceder. Cada vez que eles me diziam que meu filho ia perder a perna, eu dizia, está amarrado em nome de Jesus. Doía toda a perna, queimava a perna. Parece que está dando um choque assim. Os médicos, eles trabalham com a ciência, só que a gente tem que trabalhar com a fé. Foi muita lágrima, foi muito joelho dentro do banheiro. 41 dias no antibiótico. Terminou as veias. Eles botaram aqui, saía ferida da boca, estourava por aqui assim, tudo da boca dele. A vida dele tinha que existir aqueles antibióticos para superar a bactéria dele. Ia na igreja, da igreja eu ia direto lá para o hospital. Me chamar que eu sou a mãe do amarradinho, de tanto que eu dizia que ia estar amarrado em nome de Jesus. Orei a Deus, só tu pode me salvar, não tem como sair daqui. Christian vence a infecção após 1 mês e meio de luta e passa por 5 cirurgias. Já fora de risco de ter a perna amputada, ele trava outra batalha, a de voltar a caminhar, pois em uma das cirurgias, todo o tendão da tíbia é retirado. Primeiro ele ficou muito tempo na cadeira de roda. Eu orava para Deus porque a dor era grande. Tiveram que tirar 10 centímetros do osso da perna dele. Quando ele saía do hospital, que ele podia ir lá, nós levava ele, o hospital, o pastor orava. Eu fui na igreja, na cadeira de roda, né? O pai com a mãe. Quando estava começando o show da fé, a gente assistia junto no meu celular, com ele no quarto, né? Pegava a muleta, eu encostava no chão, doía, dando no choque. Eu sempre dando água para ele na hora da oração, né? Antes ele andava de cadeira de roda, depois a muleta, e depois começou a dar uns passinhos. Fui indo, até pegar força e segurar sem a muleta. A recuperação leva cerca de 3 anos. Nesse tempo, Christian busca em Deus a cura e consegue retomar os movimentos da perna. Nós usamos nossa fé e agora ele está bem. Hoje, graças a Deus, o meu filho entra na igreja andando com as 2 pernas, né? Quando eu dei a primeira prisão, assim, meio manco, assim, eu falei, agora eu venci em nome de Jesus. Embora ele tenha perdido todo o tendão da tíbia, ele ficou um pouquinho manco. Se desce a escada, tudo, toma banho sozinho, tudo. Sem muleta, sem nada, não adorei nada. A gente é patrocinador do Show da Fé, porque assim como a gente foi alcançada tantos lugares, muitas almas podem ser alcançadas. Meu filho está bem e foi a mão de Deus que fez isso aí, que operou ele. Milagre. E até hoje ele tem as consultas em 6 em 6 meses, faz as consultas, tá super bem. Eu faço exercícios na cama. Jesus é especialista em milagres e ele provou isso para nós. Hoje eu estou feliz que Jesus cuidou de mim e eu sei que Jesus não viu mais. Amém. A Ele toda a honra e toda a glória. O Christian falou uma coisa no final. Ele cuidou de mim, Ele cuida.
não temas, porque eu sou contigo. Às vezes você passa pela cova dos leões, mas Deus vai estar contigo na cova dos leões. Às vezes passa pela aprovação, às vezes nós passamos, às vezes uma nação passando momentos difíceis, mas diz: eu nunca te deixarei, nunca te desampararei, estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. O patrocinador que ela falou foi uma coisa importante, porque assim como nós fomos alcançados, tivemos assistência e tudo, outros vão. Esse é o objetivo do patrocinador. Esses dias estamos levantando novos patrocinadores, e a pessoa tem o maior desejo de ser e não deu, eu não tenho condições, é a verdade, mas Deus dá condições. Você já leu a segunda carta de Paulo aos Coríntios 9:10? O que diz lá para nós? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 9, deixa eu pegar aqui direto, versículo 10, ele diz: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer. A semente não é para comer, é para plantar. Como é que vai chegar? Você sentiu o desejo, a semente vai chegar. Muitos estão comendo a semente, não. Você sentiu o desejo, pode aceitar. Você não pode ter condições nenhuma, tem que dar nada aqui agora. Pôs para fora do dízimo, da oferta. Isso aqui você simplesmente vai pegar a inscrição, mas é para você que diz: estou desempregado, estou com dívida, estou com o nome no SPC, no Serasa. Já ouviu quem fala: estou devendo para Deus e o mundo? É você que tem que aceitar, porque Deus vai lhe dar condições. Você vai ver que foi a mão de Deus. Você vai preencher a inscrição aqui, e no verso, faz um propósito de oração, algo que você quer realmente, que você está precisando de alguém para orar com você. Faz o propósito, coloque aqui diante de Deus. Na cartela aqui tem a revista, aqui tem a oração que o missionário ensina na televisão, aqui tem os países que alcançamos e as contas. Passem lá, por favor. Isso, pastor Jaime, eu hoje vou me inscrever. Repito, se você vai começar a ajudar a partir de amanhã, a partir da semana que vem, do mês que vem, do ano que vem, não importa, só aceite que Deus vai lhe dar. Prove e veja que Deus é bom. Você que está recomeçando a vida, talvez você passou um momento muito difícil. Estou falando para alguém que talvez ficou até preso. Você está reconstruindo. Deus está contigo, não temas, tá bom? Deus te mandou te chamar, aceite. Tem muita gente pela televisão, pela rádio, pela internet. Você que perdeu o emprego, fechou a empresa, é essas pessoas que a Bíblia diz que Deus chama as coisas loucas para confundir as sábias. Aceite. Em nome de você de casa, ligue 0 operadora 21 41 35 10 24 48 16 10. WhatsApp ou Telegram, né? 21 968 58 1951. Para São Paulo é 11 3181 9022 3352 5880 e pelo site ongrace.com. Nós tivemos agora um testemunho bonito, pessoal, estamos mostrando lá o Felipe Menezes, nosso pastor, lá na Armênia. Alugamos, estava tudo certo, e quando começaram a ver divulgação, muita gente, né, participando, chegou lá as autoridades: não pode fazer culto aqui. Mas aí já estava marcado o local, mas tudo bem, ele não podia fazer. Mas quando ele chegou, tinha um grupo, muita gente para assistir o culto lá na Armênia. Ele vai passar as fotos, dá para passar as fotos, por favor? Aí você vai ver ali, lá na Armênia, isso porque não podia fazer. Porque foram os cultos, os anúncios antigos, e as pessoas sendo curadas, sendo libertas ali, o garotinho com coisa. Ele fala em armênio algumas palavras, mas como ele ainda está dominando o idioma, quando ele consegue, ele fala em inglês, né? E o pessoal sendo curado, liberto. Tem um áudio? Isso, e fazendo mais um trabalho bonito. O pastor Hilton hoje mandou um testemunho bonito, uma moça que tinha uma vida toda atrapalhada, falar assim alto, né, bem errada, hoje se batizando nas águas. Só bonito. As missões, você que participa, você deve ficar feliz. Passa o testemunho, já que eu falei das missões, deixa eu ver de onde que é aqui, da Armênia, isso mesmo, da Armênia, lá com o pastor Felipe, por favor. Através dos patrocinadores, o Brasil e o mundo são alcançados e vivem os lindos planos de Deus, como esta senhora da Armênia. Olá, Dr. Soares. Eu sou Razmik Karapetyan e falo aqui da Armênia. Quero agradecer ao Senhor pela página no Facebook, pois ela foi um canal de bênçãos para a minha vida. Ouvindo as suas pregações, eu percebi que precisava de uma transformação. Então decidi entregar a minha vida para Jesus e tenho Ele como meu único e suficiente Salvador. Agradeço também a sua equipe, que é uma grande bênção. Que Deus os abençoe, hoje e sempre. Glória a Deus.
Além da Armênia, outros países da Ásia e da Europa que falam a língua russa estão sendo impactados pelo Show da Fé. Эти прекрасные аплодисменты звучат для Иисуса. Здравствуйте, друзья! Слава Богу! Сначала мой супруг работал консьержем. У него была небольшая зарплата. Мой сын от приобретенного продукта отдал десятину. Когда он продаст его, он снова должен отдать десятину. Cada patrocinador coopera com a nossa missão de alcançar mais vidas para o reino. E minha mãe teve a iniciativa de patrocinar no meu nome. E ela sempre orando e ela sempre profetizando na nossa vida. Que Deus ia nos abençoar e que Ele ia dar a condição de nós termos uma casa boa, confortável, né? Que pudesse atender todas as nossas necessidades. E foi uma coisa tão espetacular que deu um triplex, né? Pra gente que morava numa casinha que tinha uma sala, quarto, cozinha e banheiro. Hoje morar numa casa dessa, então você vê que é coisa de Deus mesmo. Se você explicando pra qualquer um aí, falar, isso aí acontece. Mas a gente que tem fé sabe que nada vem por acaso, não existe coincidência, né? Então, Deus realmente abençoa a nossa vida. A palavra de Deus é viva e eficaz. Fazer a obra como evangelista sempre resultará em uma colheita abundante. Vale, fazer a obra de Deus, participar, você vê na Armênia, e quando passou ali o Show da Fé, está ali da dublagem, que se vê se eu estou falando russo. E é bonito ver como é que você participa do programa. Então, seja fiel. Você que já é patrocinador, tem o QR Code das contas. Você pega ali, abre o celular no QR Code, na câmera, aponta para ali que vai passar as contas. Quem não consegue, eu vou passar para o pessoal da rádio, anote. Aí tem nessa cartelinha, você pode pedir para eles. Nessa cartela tem uma revista, nessa cartela aí tem a oração e tem as contas também. Bradesco é a agência 3378-2, conta 29315-6. Itaú 0406, conta 42717-9. Banco do Brasil 0472-3, conta 62120-0. Santander 3795, a conta é 13000021-5. Banco igual é só agência e conta. Banco diferente, eu não tenho conta nesses bancos. É diferente, deposita, transfere desse banco que você tem, que a igreja não tem, para um dos que eu passei ali. Aí o Bradesco, o código dele é 237, tá, o 341, Banco do Brasil 001, Santander 033, conta, agência, o nome da Igreja Internacional da Graça de Deus, o CNPJ 30.902-803/0001-00. O Pix pode fazer com esse número aí do CNPJ. Abre no aplicativo do banco, palavra Pix, você vai ver a chave Pix. Coloca o CNPJ. Nas lotéricas, quem já fez em lotérica? Qualquer lotérica vá ao caixa e diga doação Show da Fé, mesmo que não peçam o código D, tá bom? 3091-2065. Glória a Deus por isso. Jesus é bom e é bom sempre. Me dá agora, por favor, diretor, o testemunho da nossa TV, por gentileza. A nossa TV, para mim, é tudo. A gente não assiste os outros canais. Eu tenho a antena digital lá, mas está desligada. Acordei com uma dor de cabeça tremenda. Logo quando começou o SOS, eu liguei para lá, recebi a oração na hora e a dor sumiu. Esses dias atrás, no mês passado, eu estava com uma dor de cabeça tremenda. Eu estava assistindo Fala Amigo. Na hora que a pastora falou que ia orar para quem estava com dor de cabeça, eu parei tudo. E na hora da oração, a dor acabou. Eu moro com a minha esposa e meu enteado. Ela estava querendo voltar a trabalhar. Na oração das 6 horas, o pastor Jaime, ela determinou e ela foi lá e assinou o serviço. Está trabalhando até hoje, já vai fazer 8 anos. Então, isso é fruto da nossa TV. É uma bênção a nossa TV. É tudo para mim.
nosso TV é a igreja na casa da pessoa. Nós falamos aqui em todos os cultos, não por outro motivo, com todo o temor, que é uma extensão da igreja. Eles vão passar, leve com você, depois você liga. Se eu não ligar, é papel, mas conheça a programação, cursos, porque tem equipamento, funcionário. O SOS espiritual, pessoas orando 24 horas, como ele falou. Canal das igrejas, pastores de todo o Brasil, de hora em hora pregando. Canal em espanhol, Show da Fé, o próprio missionário pregando de hora em hora. Canal da Bíblia, é o locutor lendo a Bíblia para você, o Alexandre Jaqueto. O IGD é o canal de São Paulo, CJC Juventude, pegue. Você de casa, ligue 0800 201 4000, 0800 201 4000. Diretor, me dá a primeira pergunta, por favor. Missionário, como acertava? Bem, muito importante a pergunta dele, que tem gente que está na igreja e tem que tomar essa decisão. Por quê? É crer no coração. Você tem que crer no coração, aceitar no coração que Jesus morreu pelos seus pecados, que ele venceu o inferno e a morte no nosso lugar. Então a Bíblia diz, com o coração se crê, com a boca se confessa para a salvação. Então creia no seu coração, entenda que Jesus morreu pelos seus pecados, creia no coração de que ele ressuscitou dentre os mortos, vencendo o inferno e a morte, diga para ele, me salva, e ele vai te salvar. Agora é claro, depois você complementa o que ele fala, quem crer e for batizado, aí é o testemunho público que você aceitou Jesus. Mais do que isso, você está sepultando o velho homem, está sendo despojado do corpo, da carne e do pecado, está simplesmente ali, saindo dali para andar em novidade de vida. É muito importante. Qualquer igreja o pastor vai lhe ensinar, mas no coração, aonde você estiver, qualquer pessoa pode estar dentro de um presídio agora, dentro de um hospital, pode estar em casa, você pode ter vivido uma vida errada até o dia de hoje, mas se no coração você crê que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, se no coração você crê que ele ressuscitou dentre os mortos, vencendo a morte e o inferno por você, você vai dizer para ele, salva, salva, e ele vai te salvar. Isso é uma obra que o Espírito Santo faz na pessoa, fazendo dela uma nova criatura. Glória a Deus. Segunda. Missionário, é bíblico dizer, se não vier pelo amor, vem pela dor? A pessoa fala muitos versículos, provérbios populares, né? Frases que a pessoa coloca, faça por onde que eu te ajudarei. Não é propriamente isso. Deus sempre é amor, sempre a pessoa virá pelo amor dele. Agora, tem pessoa que fecha o coração, quando passa por um momento difícil, ela acaba conhecendo a Cristo. Mas se nós olharmos na Bíblia Sagrada, muitas pessoas, a maioria das pessoas procuravam Jesus em momentos difíceis. Veja o livro de Atos dos Apóstolos, não leia agora, no capítulo 5, no versículo 12 em diante, os sinais aconteciam e as pessoas começavam a procurar o Senhor. Então nós temos que mostrar o poder de Deus, que é o amor de Deus, que cura os enfermos, liberta as pessoas para que elas venham, tá bom? Agora vamos abrir o coração, por favor. Missionário, há tempos desejo constituir família, porém, oro ao Senhor Deus para receber essa bênção, mas não sou respondido. Creio que o Senhor é abençoador, por isso, guardo o meu coração para não deixar a tristeza me dominar. Preciso de uma direção para essa área da minha vida. Por favor, o que devo fazer? Bem, o orar, pastor Jaime que vai já falando hoje, a oração, a Bíblia diz, Salmo 37, 4, lembra disso aqui? Agrada-te do Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Agora vê se você não está sendo exigente demais, né? Como é que você quer, como é que você, não sei a sua idade, você não falou tudo aí, mas abra o coração diante de Deus, entenda, fale com Ele sério, e não fique ansioso não fique inquieto não, mas veja, se Deus já não lhe deu a bênção, se você fechou os olhos, ou foi, vamos dizer assim, querer ser seletivo demais, deixa Deus lhe dirigir, mas medite no Salmo 37, versículo 4, que Deus tem algo especial, pode ter certeza. E você que está assistindo ao programa em qualquer horário, conte sua bênção através dos seguintes números: Rio de Janeiro, 0 prestadora 21 2141 3510 ou 2448 1610. São Paulo, 0 prestadora 11 3181 9022 ou 3352 5880. Agora vamos fazer outra oração que eu quero estender para a sua família. Fiquem de pé, por favor.
e uma oração de combate. Tem alguém doente na sua casa? Tem alguém debaixo de uma opressão? Mas Deus vai visitar. Fecha os seus olhos. Pai, nós já vimos o Senhor fazendo maravilhas aqui. A tua mão tocou e teve gente testemunhando. O braço que não estava levantando, não foi uma pessoa só. O Senhor fez mais. Faça. Estenda as tuas mãos sobre esta casa agora. Estenda as tuas mãos sobre a família, onde está a pessoa doente, a pessoa hipertensa, a pessoa que teve um derrame, que teve um infarto. Meu Deus, a pessoa que está com um câncer, que está com uma doença incurável. Ressuscite o nome da pessoa para o Senhor. Cite o nome da pessoa da família que está doente. Cite o nome da pessoa da família que está na bebida, que está nas drogas, que tem dado trabalho, que tem roubado a sua paz, que tem tirado a sua paz. Isso você fale com Deus agora. Pai, alcança essa pessoa da família onde ela estiver agora. Alcança a pessoa que está muito debilitada, que está enfraquecida, presa na bebida, de dia e de noite enchendo a cara, tirando a paz de todos. É confusão, Deus, é discussão por causa da bebida, outra das drogas, está na maconha, na cocaína, no crack. Alguém da família, Deus, parece estar com uma coisa ruim em cima, parece estar macumbado, enfeitiçado, parece estar tomado por uma força do diabo. É o marido que virou a cabeça, é uma mulher que virou a cabeça, é o filho, é a nora, é a filha, é o genro, é o irmão, a cunhada, oh meu Deus, é a irmã, o cunhado, é o casal que está se separando, é a obra do mal. Mas agora, Senhor, eu mando a tua bênção. O homem disse: mande apenas uma palavra. Então agora eu estou unindo a minha fé com a fé do povo que está aqui, que está pela TV, que está pela rádio, pela internet. Eu uno a minha fé com a fé deles. Levanto agora a minha voz. Levanto a minha voz contra o inferno. Levanto a minha voz contra os principados. Levanto a minha voz contra as potestades do mal. E eu digo: Satanás, solte a família deste homem, solte a família dessa mulher. É o demônio da frieza, a rejeição, da incompatibilidade, da infidelidade. É o demônio que faz o homem ter nojo da mulher, a mulher ter nojo do marido. É o homem que se irrita facilmente, é a mulher que se irrita facilmente, é o casal que está brigando, é o casal que está discutindo. Vamos, demônio, coloca pai contra filho, irmão contra irmão, que faz o lar ser um verdadeiro inferno por causa do alcoolismo, por causa do vício das drogas, por causa das dívidas, do desemprego, da amarração financeira. É uma cobrança dentro de casa muito grande. Saia toda a opressão maligna, toda a opressão diabólica. O homem que prende, o diabo que prende o homem na bebida, lá no bar, lá no futebol, que a pessoa não esquece que tem uma família e os filhos estão crescendo sem a presença do pai. Pois eu digo: todo mal está quebrado, está desfeito, em nome de Jesus. Levante suas mãos. Pai amado, Pai querido, nós queremos ver a tua glória agora. Eu quero a igreja cantando, eu quero a igreja louvando agora, eu quero a igreja recebendo aquela virtude do Espírito Santo.